O vídeo de hoje é sobre previdência privada. E aí, Gleison, previdência privada vale a pena? Vamos saber hoje? Vamos saber em breve, tá? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é previdência privada, quais são os diferentes tipos de previdência privada, como funciona a previdência privada, quais são as suas desvantagens, eu vou te mostrar uma que todo mundo esconde, e também quais são as suas vantagens para no fim te mostrar como você pode saber se vale a pena ou não para ti. O meu compromisso aqui é ser o vídeo mais completo possível sobre o tema, e aí o teu compromisso, se você tiver de boas, querendo aprender muito, é deixar o dedo no like aqui. Enquanto roda a vinheta, também comentar, você investe em previdência privada, sim ou não, e por quê? Assim a gente torna a área rica de comentários. Tamo junto? Oba, esse vídeo aqui foi pensado em você que quer conquistar a liberdade financeira, que quer ter uma vida muito mais tranquila para ti e para tua família. Por isso, eu quero começar alertando para o fato de que a maioria dos fundos e dos planos de previdência privada são ruins. E mais, eles podem estar custando milhares, dezenas de milhares, quiçá centenas de milhares de reais em potencial de retorno para ti e para tua família no longo prazo. Então, se você tem um plano de previdência hoje, vale muito a pena prestar atenção aqui. E se você não tem, eu vou te mostrar algumas potenciais vantagens para você colocar aí na balança junto com as desvantagens e tomar a melhor decisão possível. Então, se você caiu de paraquedas, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, planejador financeiro CFP e cofundador do Clube do Valor. Se você quiser virar clubista, é só apertar no botão de inscrição e no sininho. Vamos lá, começando pelo básico, tá? O que é previdência privada? Previdência privada é meio que um bicho diferente, porque tem muito de investimentos, mas tem também um quê de seguros. Não à toa, os planos de previdência privada, a previdência privada em si, ela é regulada pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. A principal similaridade de previdência privada com o mundo tradicional dos investimentos é o fato de você estar lá contribuindo, possivelmente até mensalmente, se você escolher um plano com contribuição mensal, para colocar o teu dinheiro para ser investido, trabalhar para ti e lá na frente ter um patrimônio maior para te gerar tranquilidade, para te gerar eventualmente renda, para você poder usufruir ou ainda até para deixar para os seus herdeiros. Mas existem algumas diferenças que eu quero pontuar aqui explicando como funciona a previdência privada. E aqui a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de planos de previdência privada. Sabe quais são eles, Gleison? Qual? PGBL e VGBL. Presta muita atenção na característica de cada um para você entender já qual faz mais sentido para ti, tá? O PGBL, ele é diferente do VGBL em um principal ponto, que é o fato de que no PGBL você vai pagar imposto lá no resgate, né, do montante acumulado ou da renda dele sobre tudo. Como assim sobre tudo? Vamos lá, suponha que eu coloquei R$1.000 num plano PGBL e daqui a 60 dias eu quis resgatar esse dinheiro. Chega, não quero mais, me arrependi. Quero meus R$1.000, agora com um pouquinho de juros, talvez R$1.020 de volta. Vou pagar imposto sobre tudo, sobre os R$1.000. Diferentemente do VGBL, em que o imposto que você vai arcar é sobre o lucro, né? Mas como você já está acostumado com investimentos tradicionais. Além disso, nos planos do tipo VGBL, você tem uma vantagem que é muito interessante para quem está fazendo seu planejamento sucessório, para quem está pensando na sua herança, que eu já vou explicar melhor, mas antes eu vou responder uma dúvida que deve ter surgido aí na tua cabeça, né? Se no PGBL o imposto é sobre tudo e no VGBL é sobre o lucro, quem que é o idiota que vai investir em PGBL? Calma que eu te explico, tem muita gente que investe em PGBL e não, eles não são idiotas, tá? O PGBL tem uma diferença além da que eu te expliquei para os planos de VGBL, que é o fato de que no PGBL o investidor ele pode abater as contribuições, ele pode abater os aportes nesse plano da base de cálculo para pagamento do imposto de renda. Isso no limite de 12% da sua renda bruta anual. Vamos lá, um exemplo, tá? Digamos que você trabalhe, né, seja contratado, seja CLT de uma empresa e tem um salário aí, vamos supor, de R$100.000 por ano, né, 8 mil e alguma coisa por mês. Então, sua renda tributável anual é R$100.000
ao longo de um ano. Você pode, nesse ano, investir R$12 mil em PGBL e isso vai fazer com que automaticamente sua renda tributável vire R$88 mil. E o que isso muda, tá? Vem aqui comigo. Se sua renda tributável for R$88 mil e você pagar, vamos simplificar aqui, tá? Na média, 27,5% de imposto de renda, que é a parte mais alta, né? Quem ganha mais dinheiro paga mais imposto de renda. Você vai ter aí um imposto a pagar de R$24.200, beleza? Agora, se você não tivesse investido esses 12% em PGBL, você teria aí R$100 mil de renda tributável, a alíquota de 27,5%, a gente está falando do imposto a pagar de 27.500. Ou seja, aqui tem uma diferença de R$3.300 que você não vai pagar de imposto hoje porque você investiu 12 mil em PGBL. Ramiro, que beleza! É um dinheiro que cai do céu? Não é um dinheiro que cai do céu, é uma postergação de pagamento do imposto de renda. Você vai pagar imposto sobre tudo lá na frente, tá? Geralmente, no investimento normal, não previdência privada, em renda fixa, por exemplo, você tem uma tabela regressiva de imposto de renda que, se você ficar com um ativo por mais de 2 anos, você vai pagar 15% sobre o lucro. Em ações, por exemplo, o imposto de renda é 15% sobre o ganho de capital. Em fundos de investimentos multimercado, a lógica é que nem renda fixa, tabela regressiva. Em LCIs, LCAs não tem imposto sobre o lucro, enfim, existem suas regras próprias. Na Previdência, existem 2 tipos de tabela, tá? A primeira é a tabela progressiva, que o nome diz que a alíquota de imposto de renda vai progredindo conforme o valor resgatado ao longo de um ano, e essa progressão em cima do valor resgatado ao longo de um ano é a que está nessa tabela, que por acaso é a mesma tabela do imposto de renda para pessoa física. Ou seja, se você investiu num plano tipo VGBL e lá na frente faz resgates de, digamos, R$1.500 por mês, que dá aí menos de R$22 mil no ano, esses resgates vão ser isentos de imposto de renda, você não vai pagar nada sobre o lucro que você teve. É claro que essa situação aqui muda se você tiver outros rendimentos tributáveis, né, como o seu próprio salário ou como a sua aposentadoria. Mas o grande ponto é, na tabela progressiva, quanto mais você resgatar ao longo de um ano, mais imposto você vai pagar. Ou seja, no limite, se você resgatar acima de R$ 55.976 em um ano, você vai pagar 27,5% de imposto. Então essa tabela progressiva. A gente tem também a tabela regressiva, que, como o nome indica, ela vai regredindo a alíquota de imposto de renda, dessa vez de acordo com o prazo que você investe, respeitando essa seguinte lógica. Você deixa até 2 anos seu dinheiro lá, paga 35% de imposto de renda. Se for um plano PGBL sobre tudo, se for um VGBL sobre o lucro. Se deixar de 2 a 4 anos, paga 30% de imposto de renda. Se deixar de 4 a 6, 25, de 6 a 8, 20, de 8 a 10, 15 e acima de 10 anos, apenas 10%. Ou seja, a tabela regressiva acaba sendo ideal para quem tem um prazo maior para resgate, para quem está encarando a previdência como uma forma de investir para o longo prazo. Bom, até aqui você deve estar pensando, poxa, interessante, né? Então, se eu investir por um prazo longo, eu vou pagar só 10% de imposto e eu ainda posso abater o valor investido, uma parte dele, da minha base de cálculo de pagamento de imposto de renda, né? Isso se eu tenho um salário mais alto. E tu ainda comentou, Ramiro, tem algumas vantagens para sucessão nos planos VGBL, né? Então qual a pegadinha? Bom, deixa eu te contar aqui então todas as desvantagens de previdência privada antes de comparar com as vantagens, você ter mais clareza se faz sentido ou não para ti. Primeira desvantagem para mim é o fato de que os fundos de previdência, eles são mais amarrados, eles têm regras mais rígidas do que fundos de investimentos comuns. Para ser bem específico aqui nas regras, tá? A gente tem uma limitação de investimento em renda variável, por exemplo, que até 2015 os fundos de previdência podiam investir até 49% em renda variável, depois mudou para 70%, né, do patrimônio total em renda variável. Diferentemente, sei lá, de um fundo de ações, você pode investir 100% em renda variável. Existe também um limite para aplicação no exterior, que hoje é de 20% para fundos abertos de previdência privada. E tem também várias regras específicas em relação a prazo de vencimentos de títulos de renda fixa e também de quais títulos de renda fixa pode, né, o fundo pode investir. Ou seja, tem aí umas regras de investimentos um pouco mais amarrados, o que não impede de existirem bons fundos de previdência por aí, mas o que nos leva muitas vezes à segunda grande desvantagem para mim, que é o fato de que a maioria dos fundos tem políticas de investimentos que são bem desalinhadas com o longo prazo. Como assim, Ramiro? Vou te mostrar esse gráfico aqui,
né, que tem como fonte Ambima e a XP Investimentos, que compara, tá ali no gráfico de pizza da esquerda, qual é a alocação de fundos de investimentos da indústria ex-previdência. Aí você pode ver que 40,8% dos fundos tem uma alocação em renda fixa, renda variável tem ali 11% mais ou menos, multimercado tem algo que parece ser perto de 20%, 25%, previdência, os próprios fundos de previdência, né, tem 18,7% do mercado, e já os fundos de previdência, esse outro gráfico de pizza, eles são tudo em renda fixa praticamente, né, 98,06% em renda fixa. Só que se a gente for comparar com o benefício que a gente tem de deixar por 10 anos, cara, a renda fixa não é necessariamente o melhor investimento para o longo prazo. Você já vai entender um pouco mais na prática sobre o que eu estou falando, tá? Antes disso, eu quero trazer aqui a terceira desvantagem, que são as taxas que muitas vezes, e na média da indústria, são muito altas. Tá? Um fundo de previdência, ele pode ter basicamente 4 taxas. Taxas de administração e performance, taxas de carregamento, que é quando você faz um aporte, você já é taxado nesse aporte, e taxa de saída, que é pagar um pênalti pela tua saída. Felizmente, com a evolução do mercado, taxa de saída e carregamento são um pouco mais raras, mas fica de olho que tem muito plano, inclusive os mais antigos, que pega o pessoal um pouco mais velho, talvez a tua mãe, talvez teu pai, talvez teus tios, talvez até você mesmo está me assistindo aqui, que tem essas taxas que são uma baita de uma sacanagem. E essas taxas aqui para mim tem que estar zeradas, mas o grande ponto é que os principais fundos de previdência do país, mesmo tendo investimentos muito simples de serem feitos, como toda a carteira em Tesouro Selic, por exemplo, cobram taxas de administração muito altas para um investimento simples. Lembrando que quando você olha o retorno de um fundo, ele já está líquido da taxa de administração, e quanto maior for a taxa de administração, menor vai ser o retorno do fundo, que nos leva para a quarta desvantagem, que é um baixo rendimento de longo prazo para essa maioria da indústria. É claro que isso depende de fundo para fundo, e você precisa saber como escolher um bom fundo, vou falar mais sobre isso hoje nesse vídeo aqui, mas se a maioria dos fundos investem em renda fixa e os fundos, em especial os dos bancões, têm altas taxas, como é que fica a performance? Vou te mostrar aqui agora numa simulação do retorno histórico de previdência privada. Para exemplificar isso, a gente fez aqui uma seleção dos maiores fundos de previdência em termos de patrimônio investido. Daí aqui está o nome de cada um desses fundos, o CNPJ, qual é a taxa de administração e a taxa máxima, já vou falar sobre isso, é um ponto bem importante você entender, e o patrimônio em si. Então vamos pegar aqui esse primeiro, tá? Brasilprev RT Fix 6 FICFI e renda fixa. Se você entrar nesse site, procura Ambima Data no Google, você vai poder consultar vários dados de vários fundos. É só colar o CNPJ, como eu estou fazendo aqui, ou escrever o nome do fundo. Você vai cair nessa telinha aqui e pode ver detalhes sobre o fundo. No detalhe, a gente pode comparar o desempenho do fundo com vários benchmarks, como por exemplo aqui o CDI, que faz sentido, né, ser o benchmark para fundos de renda fixa. Nesse caso aqui, tá, botei no total para a gente ver a fotografia de longo prazo, você pode ver que esse fundo que existe desde 2006, ele está tomando um pau para o CDI desde o início, tem um retorno muito menor. Por quê? Porque pelo comportamento da carteira dá para ver que é um fundo que majoritariamente investe em Tesouro Selic, está com um pouco de títulos pré-fixados, né, que explica essa pequena oscilação, e tem uma taxa muito alta para quem só faz isso. Não à toa ele perde nos últimos 12 meses, que é comum, né, é algo que vai acontecer com diferentes fundos multimercados, nos últimos 24 meses, nos últimos 36 meses no total. Ou seja, ele nunca vai chegar perto do CDI enquanto continuar com uma taxa tão alta. E assim, eu fiz essa pesquisa aqui com os maiores fundos. Eu posso pegar aqui o CNPJ do segundo maior fundo, que cobra uma taxa ainda maior, 1,5% só para investir em renda fixa. Posso procurar aqui no Ambima Data, você vai ver que em todos os prazos, praticamente, esse fundo ele tem uma performance aí pior do que o CDI, né? Em 36 meses, no retorno total, em 24 meses e aí por diante. E aí se eu filtrar aqui só para fundos multimercado, ter uma carteira mais diversificada, provavelmente o mesmo vai acontecer. Procurei aqui esse fundo multimercado, vamos ver detalhes da carteira. No total, mesmo sendo um fundo bem recente, tá, ele está perdendo para o CDI. Embora a verdade seja dita, comparar um fundo multimercado com o CDI só faz mais sentido em prazos mais longos. Bom, mas o grande ponto é, essa quarta desvantagem, o baixo rendimento de longo prazo, ele acaba sendo um subproduto de carteiras com muito peso em renda fixa, 90%, 100%, e desse peso, a maioria em Tesouro Selic, com altas taxas de administração para um fundo com essas características. E antes você... Meu Deus do céu, então
previdência horrível. Calma, eu já vou mostrar as vantagens, mas antes eu quero te comentar sobre a desvantagem que quase ninguém te conta, que é o risco de falência da seguradora e a posterior burocracia que o investidor vai ter, se isso acontecer, para recuperar o valor investido. E calma, tá? Não quero pintar aqui um cenário catastrófico, isso aqui é muito, mas muito improvável de acontecer. Só que diferentemente, quando você investe num fundo que não é de previdência e se a empresa administradora ou a gestora do fundo quebrar o teu dinheiro tá bem protegido, no caso de fundos de previdência, para você recuperar o seu dinheiro, o processo tende a ser bem mais burocrático. Tá? Não é tão simples quando, por exemplo, você investe em um ativo de renda fixa, um CDB, e o banco que emitiu a CDB quebra e você tem que ir lá reaver no fundo garantidor de crédito. É um processo que vai te exigir um pouco mais de tempo, vai te dar mais dor de cabeça. É claro que existe o contraponto aqui, não quero pintar um cenário catastrófico, e o contraponto é que esse mercado ele é muito regulado, o que por si só reduz as chances disso acontecer. E também fundos de previdência, eles têm seu próprio CNPJ e segregação do patrimônio com o patrimônio da seguradora. Isso dá mais segurança para os investidores, né? Porque, sei lá, se a seguradora decretada falência ou entra em recuperação judicial, esse dinheiro que está no fundo ele não pode ser usado para quitar as dívidas da seguradora, mesmo as dívidas trabalhistas. Importante trazer esse ponto aqui, e agora que já pintei o lado ruim da Previdência, para você entender se vale a pena ou não, você tem que ter também um lado bom, as vantagens da Previdência. E a primeira é que esse é um tipo de investimentos que não tem o famoso come-cota. O que é o come-cota? É uma forma que o governo, sempre o governo, né, conseguiu criar para antecipar o pagamento de imposto de renda em fundos de renda fixa e multimercado. Isso aqui não existe em fundos de ações. Mas o come-cotas, que parece pouco relevante, porque é um valorzinho aí a cada 6 meses que é retirado da sua aplicação, algumas cotas que são subtraídas, ele num prazo mais longo se torna bem relevante. Tentando te explicar, né? Se você investiu lá R$10.000 num fundo, e aí depois de certo tempo, sei lá, rendeu 2.000, agora você tem 12.000 no fundo, você está tendo um lucro de 2.000. E aí o governo, a cada final de maio e novembro, calculou o teu lucro, né? O lucro está sendo 2.000, pega 15% sobre esse valor, nesse caso aqui R$300, em quantidades de cotas tuas. Então, na noite anterior ao Come Cotas você tem R$12.000, na noite seguinte você vai ter ali 11.700. Só que esses 300 que o governo pegou, eles não vão mais ser investidos por ti, né? Estão na mão do governo. E isso no longo prazo gera um efeito bem negativo para o investidor. Vamos pegar um exemplo aqui da simulação do Clube dos Poupadores, tá? Linha azul é um investimento de R$100.000 rendendo 10% ao ano com um come-cota semestral. E linha laranja é um investimento de R$100.000 rendendo 10% ao ano sem come-cotas. Você vê que a linha laranja dá uma paulada para baixo no final, porque no final a gente está pensando aqui que você vai resgatar esse dinheiro para ti e aí vai ter imposto de renda sobre tudo. A diferença nesse prazo não é tão grande, porque esse gráfico mostra apenas 3 anos. Agora, se a gente passar para esse gráfico, que mostra um prazo de 10 anos, a diferença já fica bem maior. Pode dizer que a linha laranja ela cresce muito mais, claro, tem um pagamento do imposto sobre o lucro ali no final, só que lá no final desses 10 anos o cara ali da linha laranja ele tem R$10.000 a mais do que o cara da linha azul, ou seja, 10% do valor investido nessa simulação. É pouca coisa, né? Quem gosta de perder 10% assim a nada? Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, que tem a ver com algo que eu falei no início desse vídeo, né, de um benefício do VGBL, é a vantagem de sucessão patrimonial. Então, qualquer plano de previdência privada, seja PGBL ou VGBL, ele não entra no inventário, ele não exige inventário. Você vai lá no plano e coloca um beneficiário, se você morreu, vai o dinheiro para o beneficiário sem passar por inventário, ou seja, gera liquidez para os seus herdeiros, para as pessoas que você se importa. Nos planos VGBL, além de não passar por inventário, não há cobrança do ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Isso foi algo amplamente debatido judicialmente nos últimos anos, e um entendimento mais recente do Supremo é que o VGBL tem uma natureza mais de seguro e nesse caso não tem aí imposto de transmissão causa mortes, ou seja, o governo não vai comer parte do seu patrimônio acumulado quando ele for para os seus herdeiros, no caso de planos VGBL. E se não fosse pouco, tem uma outra vantagem muito boa, que é um excelente contraponto à maioria das desvantagens que eu trouxe, né? De taxa muito cara, carteira mal investida, etc. Que é a portabilidade de plano. Quer dizer, se você investe hoje em previdência,
foi lá, caiu ali na lábia de um gerente talvez mais mal intencionado ou talvez pressionado por metas e está com um fundo muito ruim de previdência, você pode, assim, fazer a portabilidade do seu plano. Você pode mudar de fundo sem ter que pagar o imposto de renda, sem ter que vender as cotas ali, comprar as cotas de novo. Isso não existe na indústria de fundos de investimentos. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem um fundo muito ruim, com uma taxa muito alta, com uma carteira só com renda fixa e quer passar para um fundo melhor, com uma carteira multimercado, um fundo que tenha 25% em ações entre brasileiras e norte-americanas e 75% em renda fixa, sendo 55% da carteira em ativos de renda fixa que tendem a render mais no longo prazo, que são os atrelados à inflação e os da renda fixa pré. E mais, quer passar por um fundo que tenha uma taxa de administração de 1,1% ao ano, com 20% de performance, ou seja, números menores do que a média de um multimercado? Mais do que isso, quer passar por um fundo que no backtest, a carteira teria rendido bem mais do que o CDI no longo prazo, já descontado taxas? Um fundo que no backtest com taxas teria rendido 12,33% ao ano, quase 7% a mais que a inflação no período, e é claro, com um risco bastante controlado. E antes de citar as últimas duas vantagens e como se vale a pena ou não ir para a Previdência, deixa eu falar que a gente está lançando a Previdência do Clube do Valor. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, a gente pode estar com lista de espera ou a gente pode já estar com a Previdência aberta, mas independentemente disso, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, aqui em cima também, para você entender como a nossa Previdência Privada é, na minha opinião, uma excelente opção para preservar teu patrimônio e multiplicar ele no longo prazo e se aproveitar das vantagens da previdência privada, beleza? O link vai estar aqui embaixo, só apertar e conhecer melhor. Enquanto isso, deixa eu citar as últimas duas vantagens, que a primeira eu já passei no início do vídeo, que é o benefício fiscal do imposto de renda para aplicações em PGBL para quem faz a declaração completa do imposto de renda e tem uma renda tributável maior. E a última vantagem aqui, que é o menor pagamento de imposto, né? Se você jogar as regras a seu favor, pegar a tabela regressiva e colocar esse dinheiro por longo prazo, pensando em resgatar daqui a 10 anos, você vai conseguir ter uma forma aí de otimizar a parte tributária dos seus investimentos. E quanto menos imposto você pagar, tudo mais constante, melhor para ti. Bom, para você entender se previdência privada vale a pena ou não, é necessário antes você conhecer os cuidados essenciais na hora de escolher um bom fundo, né? Vários eu já tratei aqui, né? Escolher o tipo de plano, se é PGBL ou VGBL, escolher a tributação, se é progressiva ou regressiva. Mas aqui eu quero atentar para um ponto muito importante, que é a taxa de administração. Eu falei mais da taxa de administração em si, mas você também tem que conhecer qual é a taxa máxima do fundo que você está investindo. Por quê? Porque muitos fundos de previdência, eles têm a sua própria taxa de administração, que às vezes até pode ser baixa, e eles investem em outros fundos que tem suas taxas de administração também. Então, muitas vezes, você está pagando duas taxas de administração. Exemplo, você investe num fundo e cobra 1% de taxa de administração, e esse fundo investe toda a carteira dele em outro fundo que cobra 1% também, você está pagando 2% de taxa de administração. Por isso, todos os fundos têm que determinar qual vai ser a taxa de administração e a taxa máxima, que leva em consideração os fundos em que esse fundo está investido. No exemplo aqui do fundo do Clube do Valor de Previdência, a nossa taxa de administração é de apenas 1,1% ao ano. Porém, parte da carteira vai ser alocada em outros fundos de investimento. Por isso, a nossa taxa máxima é de 1,3% ao ano. O que a gente está dizendo com isso? Que, olha, se o nosso fundo investir todo em outros fundos, esses fundos têm que ter uma taxa de administração de no máximo 0,2% ao ano. Ou seja, está dizendo que a gente não vai comprar fundos muito caros, porque a gente entende que quanto maior a taxa, menos você vai ganhar. Bom, até aqui espero que esteja fazendo sentido. Vai deixando suas dúvidas aqui abaixo nos comentários, enquanto eu vou falando sobre se previdência privada vale ou não a pena e como saber disso. E para isso a gente tem que meio que pensar numa árvore decisória aqui, né? Primeiro para PGBL. Daí a primeira pergunta, você tem uma renda tributável alta? Tá ali na faixa máxima de imposto de renda, sim ou não? Se a resposta for não, ou se for um autônomo, né, que tem o MEI apenas, ou se for um empresário cuja maior parte da renda vem da distribuição de lucros da tua empresa, por exemplo, você entende que PGBL não faz sentido para ti. Se a resposta for sim, segunda pergunta, você faz a declaração completa de imposto de renda? Sim, você deveria fazer, porque tem ganhos aí de abater algumas despesas. E se você faz a declaração completa de imposto de renda, eu acredito que vale muito a pena investir até 12% da sua renda tributável num plano PGBL, usando a tabela regressiva de imposto de renda e manter esse dinheiro na Previdência por 10 anos, manter cada aporte ali por 10 anos para lá na frente
Você colocou seu dinheiro para trabalhar e trabalhou bem para ti, você recebe esse dinheiro de volta com a menor alíquota possível de imposto de renda. Aí você está jogando com as regras a teu favor. E no caso de VGBL, a pergunta para mim deveria ser: você tem ou pretende ter filhos nos próximos poucos anos? Sim ou não? Ou mais do que isso, né? Indo além, você tem alguém que você acredita que teria problemas financeiros, né? Numa morte sua, pelo menos precisaria ali ter uma força maior financeira para se recuperar, para colocar as coisas em dia? Sim ou não? Se a resposta for sim, faz sentido proteger essas pessoas para ti, né? Numa eventual morte tua? E tem gente que pensa, olha, tem que só educar meus filhos, a parte financeira eles que vão atrás. Tem gente que gosta, né, de garantir que vai estar tudo tranquilo com eles. E nesse caso, se a resposta for sim, eu, Ramiro, acredito que vale a pena ter um plano VGBL limitado a algo como 5, 15, 20, ali no máximo 25% do seu patrimônio. E também, né, com uma boa inteligência para escolher qual a melhor forma de tributação para ti. E ainda tem uma terceira coisa, uma terceira série de perguntas que você tem que fazer para entender se vale a pena ou não ter previdência, que é o seguinte: você tem por acaso um plano ruim na tua carteira, que alguém te enfiou sem você saber o que estava fazendo? Bom, você tem um plano ruim há tempos e, sei lá, tá na tabela regressiva de imposto, já tá ali na faixa de 20 ou 15%, você quer manter até o 10%, faz total sentido você fazer uma portabilidade para um plano menor, com uma composição clara da carteira de investimentos, com uma taxa baixa para sua classe e aí, de preferência, né, com uma estratégia testada. Nesse caso aqui, cabe também fazer a portabilidade. Então, se você entendeu que vale a pena a previdência privada para ti, você precisa conhecer, né, o plano do Clube do Valor. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link aqui na tela final também para você saber mais. Também, né, sendo totalmente honesto, dizer que existem bons planos de previdência no Brasil, embora eles ainda sejam a minoria por esse histórico aí de altas taxas e má carteira de investimentos que os bancões acabaram deixando. O nosso é uma opção, vou deixar aqui para você conhecer melhor. Um grande abraço e até a próxima.